Bem-vindas à live de hoje. O meu nome é Renata Valho e eu tô aqui para ter uma conversinha hoje com vocês, mulheres que estão nessa labuta da vida diária que a gente sempre passa, né? Tentando driblar todas as atividades, passar por cima daqueles perrengues que vivem empatando a nossa vida e como é que a gente faz para dar conta dessa rotina enlouquecida dos tempos modernos da vida atual que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, atender os amigos, a família. E onde é que fica aquele tempinho para nós mesmas, né? Aí a gente tem que ter um tempo só nosso para dar uma esfriada na cabeça, para baixar um pouco a adrenalina, não viver com o coração aqui na garganta, né? Então, eu costumo brincar que a gente não pode pirar. A gente tem que levar a vida e driblando o que nos faz mal, resolver questões que precisam ser resolvidas, né? Os pepinos aparecem e não adianta fugir deles, a gente tem que resolver. Então eu falo que a gente tem que viver e não pirar, né? Então eu vim aqui contar um pouquinho desse meu trabalho e conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Eu sou uma pessoa que, assim, desde muito pequena, desde muito cedo, eu percebi, assim, uma coisa que era muito forte dentro de mim, uma certeza muito grande. Eu tinha lá minha maneira de viver, de encarar as coisas, minhas brincadeiras, meus gostos, assim, por roupa, música, enfim, coisas relativas à vida no geral. E, assim, me irritava um pouco saber que algumas coisas, a sociedade ou a moda, a indústria de um modo geral, fazia com que aquilo descesse goela abaixo e que a gente tivesse que consumir. Então, isso pode ser na moda, isso pode ser relativo à música, pode ser relativo a um posicionamento profissional, como você encara essa vida profissional, se tem que estudar tal coisa. Então, eu comecei assim, criança ainda, perceber certas coisas bobas, parecem-se exemplos muito bobos, mas isso já demonstrava a minha personalidade. Me lembro assim, com uns 9, 10 anos, de comprar uma roupa, acho que era pro Natal, para usar na noite de Natal, e eu queria uma coisa e minha mãe achava que era meio roupa de adulto, sabe? Mas não era um adulto, uma roupa que tivesse sensualizando criança, nada disso, mas porque provavelmente não tinha assim um teminha infantil, um desenho que remetesse a criança. Era uma moda de uma roupa igual de adulto que estava fazendo para criança. Não esqueço não, era uma saia longa, era um conjunto assim que vinha saia longa, um cinto largo, na época usava, e uma blusa branca. E minha mãe ficou muito meio irritada com aquilo, sabe? Por que que a moda tava colocando aquilo para criança? Mas eu gostei. E aí, eu não consigo, engraçado, eu não consigo lembrar se ela me deu ou se ela não me deu. E aquilo marcou assim, sabe? Porque ela me mostrava outras coisas e eu falava, não quero, quero esse. E socialmente falando, principalmente essa fase adolescente e início da fase adulta, você tem que pertencer a um grupo, né? E esse grupo exige que você reaja da mesma forma que eles, que você consuma a mesma coisa que eles.
E se você não fizer essas coisas, você tá fora do grupo. E aí você é aquele estranhozinho lá no final, no fundo da classe, no cantinho, que às vezes ninguém conversa, né? E lógico que na vida de um adolescente isso faz muita diferença. Mas eu não ligava muito não, sabe? Eu tinha minhas amigas, meus amigos, estava feliz com eles, mas eu vi algumas pessoas entrando na onda do pertencimento do grupo, sabe? E deixando de ter a essência e a originalidade de serem elas mesmas. Então, assim, foi um momento difícil na minha vida em que eu ficava pensando, poxa, mas eu gostava tanto dela do jeito que ela era, e agora que ela tá vivendo dessa forma para agradar os outros, que ela tinha meia dúzia de amigos e um dos meia dúzia era eu, agora ela tem 30, mas ela não me agrada mais. Então, eu fui crescendo com aquilo e falei, não, pra ser amiga de uma pessoa assim, eu prefiro não ser mais, né? Eu converso, cumprimento, tudo bem, mas a gente perde, os interesses são outros, né? E aquilo me angustiava, porque uma coisa é a pessoa a gente ir crescendo, a gente vai abrindo o nosso leque de conhecimento e eu acredito que o melhor é a gente sempre agregar. Eu acho que diminuir, a gente não deve diminuir nunca, né? Sempre somar, multiplicar. E a gente só diminui aquelas coisas, subtrai aquilo que faz mal pra gente. E era isso que estava acontecendo. Eu estava tirando algumas dessas pessoas da minha vida porque elas resolveram entrar nesse jogo do você tem que ser assim, tem que fazer tal coisa para se destacar, ou às vezes nem para se destacar, é só para ficar ali e fazer mais um númerozinho, né, em torno de tudo aquilo. Então, o tempo foi passando, fui crescendo, fiz faculdade, me formei, e aí na vida profissional isso também acontecia. Acontecia esse viver profissionalmente junto com os outros da área. Então, você tem que se comportar de uma maneira, se vestir, frequentar locais, porque todo mundo vai, você tem que ir também. E por outra questão profissional, a próprio ponto profissional. Então, se você não... Eu sou arquiteta de formação, trabalhei muito com arquitetura de interiores. Então, se existe uma tendência no mundo da decoração, da arquitetura de interiores, e porque é dita por Milão, e se você não seguir o que eles falam, você está fora. Então, você tem que fazer aquilo. E aí, o que eu começava a ver é que era sempre mais do mesmo, né? Então, você tinha... Não tô aqui julgando se o que eles estavam propondo era bom, se era bonito, se todo mundo gostava de verdade, na essência, ou se estava todo mundo ali fazendo uma grande cena para tudo aquilo. Eu acho que quando você tem um grande polo formador de tendência, formador de opinião, você tem muita qualidade naquilo ali. Então, são os precursores, né? Quem enxerga lá na frente, quem vê o futuro. E depois vem vindo escala abaixo e todo mundo ali acaba seguindo uma orientação aqui. Os bons usam como referência e quem não sabe ser bom copia. E a minha grande revolta é com esses que não são bons e copiam. Porque quando você vai atrás de uma referência, você imprime a sua originalidade no que você está fazendo. Então, foi isso tudo que me moveu a começar a pensar por que as coisas têm que ser assim. Se eu sou um ser pensante diferente do outro, o que me torna diferente dele?
né? Provavelmente é a minha maneira de enxergar o mundo, de ver as coisas, as pessoas. E aí, se todo mundo tem que ver igual, pensar igual, então para que tem que ter todo mundo? E esses questionamentos sempre passaram pela minha cabeça. Alguns chegaram e ficaram, outros passaram, outros ficavam sendo relembrados durante muito tempo e persistindo. E eu vivendo aquela vida de, tá bom, tem que, é o chamado efeito manada, acho que a psicologia usa esse nome, né? Você vai no rebanho ali. Então, se o primeiro boi lá da frente vai para a direita, você vai também. Se ele no meio do caminho virar para a esquerda, a manada toda vai atrás e aí você vai junto. E você não sabe nem por que você tá indo, para onde você tá indo e por que você tá indo, né? Então, durante muito tempo eu me questionava, eu não gosto disso assim, mas eu já entendi que eu tenho que fazer assim. Aí depois eu comecei a me perguntar, por que eu tenho que fazer assim? Aí eu não sabia a resposta. Então eu comecei a me questionar do porquê que eu não posso fazer diferente, né? Só que depois de tantos anos você vendo as coisas serem repetidas, então, lógico, né? Também eu não tenho essa experiência toda, tô aqui nos meus 44 anos, mas vamos contar aí dessa minha primeira percepção. Então, já tenho aí 3 décadas percebendo que o mundo funciona assim. Entra geração, sai geração, vem uma onda nova e essa questão de pertencimento continua. Então, eu comecei a me questionar e falar assim, o que é realmente que eu gosto? Quais são os meus valores? O que é que eu ando fazendo que tá fugindo de tudo aquilo que eu era antes e gostava de ser? O que me tornava eu ser eu mesma, eu ser única, né? E aí eu comecei a perceber que fazer essa reflexão às vezes mexe, né? Dói. Quando você vai olhar para você mesma e enxergar aquilo que você acreditava que era bom, que era o melhor, e você deixou de fazer assim porque às vezes você nem sabe por quê, mas às vezes tem uns gatilhos que ficam marcados, né? Acontecem umas coisas na vida da gente que a gente não esquece do porquê. Então, você entender, porque foi fulano que falou pra mim, olha, para vencer na vida você tem que fazer assim. Para ter sucesso você tem que fazer assim. Para ganhar dinheiro você tem que fazer assim. O pior é quando a pessoa te fala assim, você não pode fazer do jeito que você está fazendo. Então, eu, ao longo desse tempo todo, pensar no que eu queria, no que eu era, começou a eclodir, assim, uns sentimentos ruins, né? Tristeza, amargura, porque são coisas que eu queria ter feito e eu não fiz, coisas que eu queria ter realizado e não fiz. Às vezes uma projeção de, quando eu tiver 30 anos eu gostaria de estar assim. Esse assim, às vezes, a gente pensa muito nesse lado financeiro, né? Eu já vou querer estar financeiramente completamente independente, os bens que eu vou poder estar acumulando ao longo da vida, se eu vou viver muito bem a ponto de não precisar da ajuda de ninguém e dinheiro não vai me fazer falta. Então a gente atrela muita coisa, porque essa coisa de sucesso, de dinheiro, esse lado financeiro, acaba guiando muito a gente, né? E o que é ter sucesso na vida? Não é você acumular no final do ano, sei lá 200 mil reais, 100 mil reais, hoje, né, falando.
Sucesso na vida é você, o meu ponto de vista, ter feito aquilo que você queria fazer. É você ter realizado os seus sonhos. Você ter sido quem você quis ser, né? Tem gente que tem um sonho de ser uma excelente mãe. Tem gente que o sonho da vida é ser mãe. E aí você vai falar, o que o dinheiro tem a ver com isso? Né? Não tem nada a ver. Tem gente que sonha em poder ajudar as pessoas carentes, que não tem. Tem gente que trabalha para ganhar muito dinheiro, para um dia criar uma fundação para ajudar crianças carentes que não têm acesso à escola e quer criar uma escola pequena e que você cuide de um pequeno grupo de crianças. Exemplos, tá? Então, assim, é o que você faz, não é o que você tem, né? O mundo hoje é muito preocupado, assim, com o que você tem e não com quem você é, né? A gente vê, às vezes, umas frasezinhas, assim, né? Passando na timeline, fala que tem até um desenho, assim, que as pessoas... Como é que é? Agora me esqueci a frase, as palavras. Mas assim, que elas se importam muito com o que elas têm. E não com as pessoas que elas têm, né? Se importam muito com os bens materiais. E então, quando eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim, eu tô cansada de acordar todo santo dia e ficar pensando assim, eu acordo desanimada, eu tenho que ir pro meu trabalho, eu enfrento o trânsito, eu perco horas no caminho, nessa hora eu podia estar fazendo tal coisa e não dá tempo, então eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tô longe das pessoas que eu gosto, que eu queria estar mais perto, o que eu faço não é tudo aquilo que eu queria fazer. Então, um sentimento vai engatilhando no outro, parece um trem, né? Que engata ali um vagão no outro. E começa primeiro que foi o que eu senti, assim, uma cobrança do mundo, você tem que saber mais de uma língua, um idioma estrangeiro, você tem que fazer pós-graduação, você tem que ser bem sucedida, com o cargo, com a posição, com o salário que você ganha, você tem que ter um imóvel até os 30 anos, e aí vem as cobranças de sociedade, né? Se você namora, você tem que casar. Se você casa, você tem que ter filho. Se você casou e demora para ter filho, por que tá demorando? E aí depois que você tem tudo isso, ainda vem umas coisas assim, tem que ter o cachorro, tem que ter a propaganda, a família da propaganda de margarina, né? Família perfeita, feliz. Então, assim, isso não quer dizer que eu não queria tudo isso, né? Mas assim, não quando as pessoas me apontassem no dedo e dissessem pra mim que tava na hora de eu ter tal coisa, né? Não queria essa pressão. Então, a gente começa a viver um estresse, porque a gente tem que dar conta de atender aos pré-requisitos que a sociedade impõe, e aí você começa a ficar estressada, porque o tempo vai passando e você não vai atingindo o estágio lá da sua meta que foi imposta para você atingir. Então você fala, ai, não consegui, aí você começa, eu não sou boa, eu tô fazendo tudo errado, eu não sei fazer isso direito, é melhor eu desistir, fulano é bem melhor que... Aí a comparação é inevitável, né? O fulano conseguiu porque ele é muito melhor do que eu. Aí você começa a enumerar todas as qualidades do fulano e do beltrano e vê que você não tem nada daquilo. Então tá bem óbvio que você não vai conseguir, né? Então, você já tá estressado, daí você sente
muitas outras coisas juntas. Por exemplo, vem o medo de falar assim, ok, se eu não vou conseguir, então o que vai ser de mim? Porque eu não tenho todas essas características, eu já fiquei aqui batendo a cabeça nesse assunto e eu não consegui esse sucesso, eu não consegui destaque. Então, para onde eu vou? E medo paralisa, né? Medo faz a gente ficar sem ação. E aí, quando às vezes surge uma outra questão, um outro problema, um imprevisto, a gente tá no estado de medo e a gente não consegue resolver. E aí vem a angústia, porque se eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô com medo, eu não saio do lugar, nossa, eu não sirvo pra nada, né? Aí você já se sente o cocô do cavalo do bandido, não é assim? E depois de ali você ainda tá tentando lutar, você tá tentando achar assim, a água tá meio que assim, mas você ainda consegue respirar, né? Mas aí tem um momento que você já não tem mais forças, que você já tá lutando com aquilo há tanto tempo que você começa a ficar triste. E quando você começa a ficar triste, você perde a energia, você perde força, você perde determinação, já não existe mais, né? Você não tá determinando nada ali. Você acorda já sonhando com o momento que você vai dormir. Porque você fala assim, a melhor coisa que eu faço é não sair da minha cama, não ver ninguém, não falar com ninguém, porque aí não tenho que prestar contas da minha vida. Gente, prestar contas da nossa vida é uma coisa assim, surreal, fora de cogitação. Então, chega uma hora que, nesses picos, assim, que tudo isso que tô falando, não é que ela vem linearmente, que vai crescendo linearmente, não. Um dia acontece um negocinho, uma conquista pequenininha, aí você fica bem, depois acontece uma perda, você cai, aí sobe, essa onda vai indo, não sobe e desce. E numa dessas de melhora, você fala assim, poxa, não, mas agora vai ser diferente, vamos lá, eu vou conseguir, vou agir diferente. Eu já fiz assim, dessa vez eu vou fazer tudo diferente e vai dar certo. E aí, outro tombo, não dá certo. Então, porque você tá buscando ainda, você não sabe nem o que é que você tá fazendo, você só tá tentando sair daquele buraco. Então, quando começa a ficar nessas situações de querer sair do buraco, você quer sair do buraco de uma hora para outra, né? Você fala, não aguento mais esses sentimentos, assim, super angustiantes e que apavoram e aterrorizam a gente. Então, ai, tô vendo aqui, Van, eu vou só concluir o que eu tô falando, eu já te chamo, tá? A gente começa a se tornar ansioso, porque nada daquilo aconteceu, né? E aí você quer sair do buraco quando você tem uma ideia, que você fala assim, essa é a melhor de todas, vai dar certo. A gente age no impulso, na ansiedade, na pressa, a gente quer tudo de imediato. E aí, não deu certo porque não foi embasado, né? A gente não traçou um plano ali bem pensado, não analisou os prós e os contras. A gente simplesmente teve a ideia, foi lá, jogou e se jogou na ideia, né? Então, que chegou uma hora que eu falei assim, esse ciclo maluco aí, eu falei, não quero sentir mais nada disso. Eu preciso prestar atenção em mim e ver aonde é que eu posso resolver isso tudo. Como é que eu vou fazer eu sair desse buraco, fazer a diferença que eu quero fazer. E olha, levou muito tempo para isso acontecer. Levou muito tempo. Um tempo grande desses sentimentos ruins, horas lá embaixo, horas melhor, horas pior,
mas foi um período assim muito longo até eu entender que dependia de mim mudar, que eu é que tinha que direcionar minha bússola para onde eu queria ir. Então, não foi fácil, também não quer dizer que o dia que eu cheguei e falei assim, chega, cansei disso tudo, engatei um foda-se pra todo mundo e falei, pronto, beleza, consegui, vamos lá, arregacei a manga, deu tudo certo e felizes para sempre. Não é assim, né? Então, foi muito tempo que isso tudo demorou pra minha ficha cair e eu começar a entender tudo isso. E aí, quando eu juntei, como se fosse um grande quebra-cabeça, quando eu juntei as peças, aí a mudança foi rápida, porque precisa de um autoconhecimento, uma autoanálise, a gente começar a entender o porquê que as coisas aconteceram assim, por que você cedeu dessa forma. Então, quando eu fiz isso tudo e parei e refleti sobre a minha vida, muito tempo, o que eu estava fazendo, eu percebi que eu estava colhendo já os benefícios de ter chutado o balde naquele momento. Então, eu voltei a ser quem eu era antes, que eu já tinha até esquecido como é que eu era, as coisas que eu acreditava. Então, quando umas vezes eu comecei a fazer umas coisas, me posicionar com relação aos questionamentos dos outros, eu percebi que eu estava sendo eu de novo ali, né? E eu comecei a controlar minha vida e não deixar a manada lá me tocar mais, para esquerda ou para direita. Eu falei, eu vou lá para frente, aqui não me interessa, né? Porque eu também permiti falhar, eu me permiti errar. Essa questão de permitir errar é muito importante. E quando a gente se permite, a gente se liberta de um monte de amarra que é impressionante. Porque a gente, como adulto, isso é uma coisa muito legal de pensar assim. Quando você vê uma criança fazendo qualquer coisa, ela erra, o que ela faz? Ela faz de novo, de novo, de novo. E ela mesma fala, de novo, de novo, de novo. Ela cai, ela levanta, ela dá risada dela mesma, né? Então, a gente, adulto, a gente é meio programado para não errar. Então, se a gente erra, é um fracasso, né? Então, por isso que a gente se cobra tanto, a gente fala que a gente não é capaz, que não nasceu para isso, que não é para mim. Quando você para ali e errou uma tentativa de fazer alguma coisa que não deu certo, resolver um problema, uma questão de trabalho, e você fala assim, tá bom, desse jeito não deu, vamos de novo aqui, ó. Beleza, quando você encara, assim, às vezes a gente fala isso, só que a gente não sente isso, a gente fala pros outros, né? Mas lá no fundo você tá se culpando, falando, ai, fiz errado, não entendi, não aprendi, não é assim. Então é de coração que a gente tem que falar assim, eu posso errar, eu posso falhar, né? E aí a gente começa a entender que as coisas vão se acertando, aí a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, e a criatividade surge pra gente resolver aqueles problemas que a gente, é tanta coisa que a gente tem que passar no dia a dia, na nossa rotina, que a gente tem que ter criatividade pra saltar de uma coisa pra outra, não tem? Então, a gente só consegue quando a gente se permite. Então, a gente fala assim, eu não vou mais pensar no problema X, porque assim, não é meu, eu peguei o problema do outro, pus pra mim na minha vida, eu achando que eu tenho que resolver a vida de todo mundo. Mulher é muito assim, de ficar, né, querendo pôr os pintinhos debaixo do braço e resolver a vida de todo mundo. Então, quando você começa a devolver os problemas e falar assim, ó, como é aquela história de Mateus que te pariu, que te balança, um negócio assim. É bem por aí mesmo, a gente não tem que fazer isso tudo. E tem uma máxima que eu acho incrível, que assim, se você não tá bem, como é que você vai cuidar do outro também?
Porque alguns a gente tem que cuidar, né? Filho não tem como, filho precisa da gente. Então, se a gente não tá bem com a gente mesmo, como é que a gente vai cuidar do filho? A gente vai dar todo esse direcionamento pro filho para ele ser uma pessoa boa, para ele fazer o que ele quer, para ele correr atrás dos sonhos dele, para ele ter determinação, para ele nunca deixar a peteca cair. Se a gente tá deixando a nossa cair, como é que a gente vai fazer com ele, né? Então é assim, não dá mais ouvido para os outros. Então, uma hora eu parei e falei assim, eu não vou mais ouvir o que os outros estão falando que eu tenho que fazer. E comecei a fazer um mantra na minha cabeça. Eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. Uma hora vai vir, não vai ser agora. Eu vou me permitir saber que não vai ser agora que vai vir todo o resultado. E sempre assim, só depende de mim. Eu não tenho que ficar pedindo apoio para ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém, porque quem tem a dor e o sofrimento de tudo que aconteceu até aqui fui eu. As pessoas próximas a gente, elas veem, elas percebem o que está acontecendo com a gente. Mas quem sabe é a gente, né? O sapato aperta no pé da gente. E o que não serve, o que tá te ancorando, passa pra frente, sabe? Se for uma pessoa, se for uma coisa, uma crença, um sei lá o que for, bota um basta ali, de coração, ó, foi bom até tal ponto e agora acabou, não preciso mais disso. E aí vocês podem estar até perguntando, né, o que é que fez essa mulher virar a cabeça desse jeito e dar esse basta pra todo mundo? Algumas devem estar até imaginando já, mas foi sim, foi a costura que me permitiu fazer tudo isso. E é incrível que uma maquininha de costura com um pedacinho de tecido é capaz de fazer. Quando a gente começa a costurar, isso até são os especialistas que estudam a mente, o comportamento humano, eles falam que comparam o ato de costurar com uma meditação. E eu viro e mexo, eu repito isso aqui. Meditação, quem faz, eu juro que eu tento, viu? Mas é difícil, mas eu tô tentando. E tem gente que acha que é pensar na vida, mas não, é ausência de pensamento. E quando a gente costura, a gente para de pensar nas coisas, porque se não parar, a gente faz tudo errado. Costura errado, corta errado, prega errado, a peça sai totalmente errada. Você vira o tecido pro outro lado, a costura que era para ficar para dentro fica para fora. Então é o momento em que a gente tira a atenção do pensamento e transfere para as mãos. Então, isso te permite começar a diminuir aquela adrenalina que é quando a gente vive estressado e angustiado e com a vida turbilhada de atividade, de coisas que a gente tem que dar conta, começa a baixar esse nível e a gente começa a ficar mais serena, mais tranquila. E aí, quando eu falei da criatividade, ela começa a surgir. Às vezes, assim, eu termino um projeto, uma costura, aí vem assim, putz, aquele negócio lá que eu tinha que ajudar minha filha a fazer, que ela tava angustiada, eu já sei como que eu faço. E eram coisas que antes ela ficava me pedindo ajuda e eu não sabia como resolver. Às vezes o marido também precisa de uma ajuda com as coisas dele, ou eu mesma, e aí não sei, e aí essas coisas vão, parece coisa de desenho animado, aquela lampadazinha que acende assim, uma fração de segundo vem assim a solução, ou parte dela, né, dependendo do tamanho do problema. E ela, além de trazer tudo isso, ainda te permite fazer coisas lindas para você, para quem você quiser presentear, para uma pessoa que de repente resolve trocar de carreira. No fim, eu troquei de carreira sem querer, não foi minha intenção começar a costurar porque eu vou trabalhar com isso. Foi toda uma consequência de ter tido tanto ganho, tanto benefício na minha vida que eu falei, eu quero isso pra mim, por mais tempo, né? Então, eu queria ver aí com vocês e os médicos, só voltando aqui, eles falam que o hobby, que é quando a gente escolhe, que faz esse bem pra gente baixar a nossa adrenalina,
Porque todos esses sentimentos ruins de angústia, ansiedade, não sei o que, ainda fazem mal fisicamente, traz problemas de estômago, de coração, às vezes alergias de pele, dentre mais um monte de coisa ruim que pode surgir e acontecer. Então, os médicos falam que esse hobby você tem que fazer com uma coisa que não tem a ver em nada com a sua rotina diária. Então, a não ser que alguém já trabalhe com tecido, com alguma coisa a ver com a costura, aí talvez não seja a coisa mais apropriada, mas de resto, costurar está sendo aí recomendado pelos especialistas. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês alguma vez já tiveram medo ou vergonha, algum receio de costurar. Se alguém já costura, aqui eu sei que tem umas que costuram. E aí eu vou chamar aqui. Ah, Virginiana se cobra demais, né? Pois é. Chamar aqui Vanessa. Ai, meu Deus, você botou eu aqui na roda viva? Eu tô costurando ainda. Tá costurando. Eu tô aqui trabalhando, olha lá, ó. Olha lá que beleza. Mas não é um trabalho tão gostoso que deixa a gente mais tranquila, mais leve. Verdade. Eu adoro o que eu faço. Quantos anos Adoro. já, Van? Eu, eu trabalhava ainda quando eu comecei. Eu parei de trabalhar fora. A Helena tinha 2 anos, hoje ela tem 11, tem 9 anos. Olha só. Mas eu já costurava fazia 1 ano, então são 10 anos já que eu costuro. E em casa, sem ficar pensando que, né, tá no trânsito, vai pegar a filha, vai chegar atrasada, que não vai dar tempo. É. O bom de trabalhar em casa é isso. Mesmo tendo muito trabalho, hoje eu posso falar que eu trabalho o dia inteiro e vou até tarde se precisar, entendeu? Se Uhum, deixar, eu vou até 10 horas, todos os dias. Graças a Deus, hoje eu tenho trabalho para isso, entendeu? Mas você sabe, é um trabalho de formiguinha. No sim, começo você não tem, né, clientes, você não tem encomenda, você começa a fazer algumas coisas e começa a apresentar para os outros, depois você começa a postar nas redes sociais e aos pouquinhos vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que o bom de você trabalhar em casa é isso. Se você precisa sair para levar um filho ao médico, se você tem que parar para fazer uma comida ou para receber alguém, alguém vem na sua casa, você pode parar antes de trabalhar para preparar, né? Para receber essas pessoas, né? Quem seja. sim. Se você não está bem, você pode se dar o luxo de ficar um dia sem trabalhar, sem ter que aturar cara feia de patrão. Entendeu? Que Sim, tem sim. tudo isso ainda, né? Você é seu patrão. É complicado? É complicado, porque se você não É, trabalha, você não ganha, né? exatamente. Tem isso. Mas se você está fazendo uma coisa que você gosta, você trabalha com prazer. Eu Com sempre falei para o meu certeza, marido que isso aqui não é um trabalho, ele é uma terapia. com Entendeu? certeza. Sempre falei. E de vez em quando ele vem aqui na porta e fala assim: e aí? Você não vai sair, não? Continua sendo uma terapia ou, né? Ou já deixou de ser? Não, continua sendo. Às vezes tem uma parte estressante, principalmente quando você vai fazer um trabalho novo, um projeto novo que você nunca fez, né? Daí às vezes você fica com Quando é medo, data ai, será importante, né? Se que Natal, Dia das Mães tem muita encomenda, eu vou dar conta de tudo isso. tem tudo isso, tem tudo isso. Eu acho que Mas assim, não tem nenhuma atividade que não tenha seus perrengues, suas. Tudo tem prós e contras. Eu acho que a pessoa executiva que está lá no banco, na maior vida acelerada, se ela gosta daquele ritmo, tá super valendo, né? Porque aquilo sim, faz ela feliz, deixa o coração cantar. E é isso que importa.
Mas o que eu vivo falando é de quando as coisas acontecem na vida da gente e as pessoas empurram a gente para um lugar que a gente não queria ir, É, né? Então, quando a gente encontra a costura e a gente entende que existe esse lado bom, gostoso, que traz essa paz para a gente, você transforma, eu falo, né? A gente transforma pedaços de tecido em peças que elas costumam, às vezes, a gente cria história com um objeto, né? E você guarda aquilo pro resto da vida. Eu tenho isso aqui, é minha primeira costura. Ela não sai do meu lado. Todo dia tá aqui. Então, é, tem coisas que eu ganhei já na vida de pessoas que falam assim: nossa, eu passei numa feirinha. Todo mundo me conhece, sabe que eu adoro artesanato de qualquer coisa, né? E aí a pessoa fala: eu vi, achei a sua cara. Então, as coisas acabam tendo um valor emocional muito grande. Então, quando a gente costura e a gente agrega isso, presenteia alguém com essa costura que a gente fez, é um valor que a gente está entregando para a pessoa, ou alguém que compra de você para presentear outra pessoa, sabe que você parou, se dedicou ali naquele produto, né? Porque o feito à mão tem isso. É completamente diferente você ir no shopping comprar uma coisa feita em um segundo por, sei lá, né? A pessoa nem prestou atenção no que estava fazendo ali. Então, e aí, além do mais, você ainda poder, eu acho que mulher tem essa questão de vida, de trabalho, diferente de homem, né? É diferente. Então, a gente quer trabalhar, mas a gente também quer ver os filhos crescer. A gente quer estar perto sim, quando eles precisam da gente. Porque quando a isso. gente terceiriza, eu terceirizei um tempo, você também. Eu me lembro de você agoniada com a Helena pequena, não foi? Você teve que viajar e ela, Sim. Ela nossa, tinha um aninho. me Ela lembro de tinha um você aninho. contar essa agonia que você ficou de ficar uma semana longe de casa. Então, o que eu acho que a costura propicia para a gente é não deixar de trabalhar, porque é muito bom para a nossa cabeça estar produzindo, ser útil para alguém e ter o retorno disso tudo, mas a gente também está perto das pessoas para que, né, a gente, quando se propõe a ser mãe, a gente sabe que aquela criaturinha precisa da gente, né? Por Sim, um bom tempo, a gente tem que estar ali sim. sim, por mais que cresça e já fique com as pernas andando sozinha, mas precisa Ah, da mas está gente. sempre precisando da gente. Está sempre Então, pedindo tá alguma longe. coisa. Eu me lembro de eu estar longe, às vezes pegava o telefone e ligava. Ai, baixou a febre, não baixou a febre. Ai, mas já deu remédio, não deu remédio. Ai, quando pegava o celular, então, que era a ligação da escola, meu coração já disparava. Eu já ficava alucinada. Então, saber que a gente pode fazer isso de casa, ainda mais gostando, que a gente meio clichê, né? Mas não tem preço, né? Não, é prazeroso demais, né? É muito bom. E É conta pra muito mim o que você tá raro as fazendo. pessoas. É muito raro a gente poder fazer o que gosta, né? Eu acho. Geralmente, não é todo mundo que trabalha no que gosta. Pode Não, até começar a trabalhar no que gosta, mas daí no dia a dia vai vendo, muitas vezes, quando a gente se forma, por exemplo, né? Ah, vou fazer faculdade de tal coisa. Na hora que você vai trabalhar, o dia a dia, você não vê, gente, não é nada daquilo que você pensou que fosse, entendeu? Então, daí, às exatamente. vezes, né, você se decepciona e daí não tem jeito. Tem muita gente que joga tudo para cima e começa de novo. Mas dependendo da situação, não dá para fazer isso. E daí Não você fica lá dá. trabalhando numa coisa que você não gosta, né? E às vezes pode não dar, você fala, deixa mais tarde, né? Sei lá, quando os É, filhos forem mais velhos, aí eu posso me arriscar. Aí quando você fala, agora eu posso, aí você já perdeu a coragem, porque você fala assim, ah, já passou tanto tempo. E aquela coisa tá ruim, mas tá bom, né? Tem é, umas situações assim, e a pessoa não tem coragem de seguir. Olha a Déia falando que a vida é curta demais, a gente precisa assim descobrir aquilo que nos traz prazer.
eu acho que é fundamental, né? A gente tem tudo, mesmo aqui na costura, não tem dia que a gente fica louca da vida, porque você fez uma Sim. compra, o negócio não chegou, ou a cliente não entende que dá trabalho, que demora, porque que custa tanto assim fazer tal coisa. Tem dias que você tá cuspindo fogo pelas ventas. Também a gente não tá sorrindo o tempo inteiro, aquela costureira sorridente e o tempo todo não existe. Também tem o lado ruim. Uma coisa que eu sinto assim é um pouco solitário, né? A gente que é sozinha assim. Porque quando você já tem funcionários, ok, você tem ali umas pessoinhas, mas sozinhas a gente fica meio solitária. Um trabalho que você, diferente de ir pro escritório, eu sinto falta, eu falo Que para tem todo mundo, os da hora do colegas, almoço. né? Nossa, a hora do almoço era quando a gente ia, dava risada, espairecia, com fraternização de fim de ano. E hoje eu confraternizo eu comigo mesma, né? Mas assim, faz parte, né? Tem todo um outro lado que eu ganhei, que eu tive mais benefícios e que foi muito melhor para mim, né? E eu acho que, assim, a gente precisa, assim, sabe, fazer o que quer. Dá medo? Dá. É difícil? É. Mas a gente tem que acreditar que é possível, que vai dar certo. Não dá também para da noite pro dia chutar o balde e falar assim, ah, depois eu penso, né? Tem que ser consciente. A gente tem que medir quando pode, se dá agora. E pior que tem vezes que a gente fica tá tão, como é que fala? Tão angustiada, tão descontente que não sabe nem o que é que quer, né? Você só sabe que não quer aquilo. Mas você fala assim, o que eu quero fazer, eu não sei. Mas eu acho que já é um passo bem dado, assim, né? É, é muito bom, muito bom. Ah, e o que é que você está fazendo aí agora? Eu, hoje, eu tô fazendo porta-máscaras que eu tenho que entregar Ah, amanhã. Tenho que entregar 10 porta-máscaras e acho que são 20 máscaras ao total, junto, tudo junto. Tudo amanhã, fiquei de entregar amanhã. Mas vou conseguir ah, entregar só amanhã à tarde, porque é, é rápido de fazer, mas demora para cortar tudo, né? Agora já tá tudo sim. cortado, eu já comecei a costurar, tá tudo cortado. Já Ah, fiz 6 porta-máscaras. ai, Falta 4. maravilha, Aí amanhã eu maravilha. termino. Aí Ai, ontem eu fiz coisa de bebê, fiz um monte de coisa já essa semana. ai, que legal. Ai, sabe que eu me lembro da primeira vez que a gente se encontrou e aí você estava com uma sacola enorme, assim, cheia de coisa para mostrar pra gente. E aí eu falei assim, gente, a Vanessa está costurando, que delícia. Aí era uma época da minha vida que eu estava no efeito manada. E que eu lá criança já queria ter aprendido a costurar. E nessa fase, quando eu vi você costurando ali, eu olhei e falei assim, nossa, eu já tive esse sonho de costurar também. Olha quanta coisa linda ela tá fazendo. E eu assim, eu até hoje não aprendi. Aí você me deu um estalo aquele dia. Eu acho que a gente nunca Ai, conversou isso, mas aquele dia você sobre me deu isso. um estalo. E aí a gente E eu ficou não, ligado ali. E aí e um eu belo nunca dia eu falei, tive, ó, e eu nunca tive vontade de costurar. olha que É uma engraçado. coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer. E eu É, incentivava a Jaque a costurar. olha, A Jaque, quando eu comecei, um pouco antes, eu trabalhava, a Jaque trabalhava, mas ela estava meio descontente, não sei o que, daí ela perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego e naquela coisa que agora e agora, e eu falei, vai fazer patchwork, porque ela tinha uma amiga que fazia, que era professora, eu, vai fazer. E incentivava, incentivava, e ela foi fazer. Aí um belo de um dia eu não estava contente com o meu trabalho, eu falei assim, putz, eu fico aqui falando para a Jaque fazer e fazer, por que que eu não vou fazer? Pensei comigo. Falei assim, vou procurar um curso para eu fazer. E eu comecei a uhum, fazer o curso de pet de sábado. Eu trabalhava de segunda a sexta
e fazia o curso aos sábados. Eu já tinha a Helena, bebê, e já tinha a Laura. Então Você eu ia tinha no todos sábado, os motivos do mundo para falar que você não tinha tempo, né? mas eu fui. Eu ia de sábado das 9 ao meio-dia. Olha, Chegava em casa, a casa tava de perna pro ar. Tinha que fazer tudo dentro de casa, mas eu voltava feliz, porque eu tinha ido lá, eu tinha aprendido a fazer alguma coisa e era um tempo que eu tinha reservado para mim, para né? você. E para fazer algo que eu estava adorando fazer. E depois de um ano, eu perdi o emprego também. Eu falei assim, agora colocamos, lógico, né? Perdeu o emprego, agora eu não quero mais saber. Não, não foi assim, Sim. né? Eu tive que sentamos, eu e o Cleiton, para pôr no lápis, no papel, para ver se era vantagem eu ficar em casa ou voltar a trabalhar. E não era voltar para eu voltar a trabalhar e deixar as crianças o dia inteiro na escola, o que eu ia ganhar lá fora, eu ia ter que tirar dinheiro do bolso ainda para pagar a escola. Então a É. gente decidiu que eu ficasse em casa, pelo menos por um tempo. Só que daí a costura foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui começando a crescer aos pouquinhos. E tô em casa até hoje, mas trabalhando. Em casa, mas trabalhando. Lógico, lógico. E E, mas e, e era uma aí, coisa e que não aí tinha pensado. é bem isso que você falou. Voltava para casa, um monte de coisa para fazer que acumulou a semana inteira, mas tinha até mais disposição para fazer do que antes, Sim, né? sim. Porque por algumas horinhas só que a gente tem fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente ganha uma energia incrível para fazer aquelas coisas que a gente odeia fazer, mas tem que fazer, não tem É. jeito, né? E, É uma compensação, né? e agora eu tô me aventurando a outra coisa, né? Pode Tô me contar aí para as aventurando meninas no que não sabem. bordado. Eu tô com É, uma bordadeira, já tô aprendendo a fazer um monte de coisa. Bem legal, já fiz até uma encomenda, que foi lembrancinha de batizado, com as necessaires tudo escrito, batizado, para madrinha, para Dinda do Lorenzo. Aí fiz várias coisinhas, fiz umas toalhinhas. Vou pegar uma para você ver, para quero ver. mostrar aí pro pessoal. Ah, gente, olha, segue a Vanessa, tá aqui, ó, Caprichos de Vanessa. Ela trabalha super bem, a costura dela é Olha impecável. aqui, Olha que linda! dá para ver? Dá, Tá meio, linda! tá escuro, né? Não, Deixa eu mas dá acender para uma luz ver. aqui. Quer ver? Ó, vou acender uma luz aqui. A ideia pode contar. Agora você tá só respondendo aqui uma pessoa. Ah, fica à vontade. Pode, pode grudar aí nessa sua máquina e a gente vai ver essas aulas para você aprender a costurar, lógico. Olha que lindo, que delicado. Isso aqui Adorei. é uma toalhinha de lavabo, né? E depois você Uhum. faz o porta papel higiênico. Vou pegar lá, esqueci. Aí, ó, tá vendo? Ah, que lindo. Você é assim. E aqui vai com velcro, ó. Com velcro. Então você põe O que que é? para Que é esse tecido? esse aqui não é. Eu não lembro o nome desse tecido, sabia? É um tecido que você faz vagonite. Ah, tá. Também não sei o nome não, mas eu sei o Eu que não é. lembro o nome. Não lembro o nome. Eu queria ter feito no piquê, mas eu não tinha. O meu piquê tinha acabado, então eu fiz desse aqui, que ele é bem durinho. Aham. Então Ah, mas daí ficou não tá ótimo. igual, não tá igual, mas o ideal é você fazer as mesmas cores, entendeu? Sim. Aham. E daí você põe no lavabo. Então é uma ideia bem legal para vender. Com Você- certeza. Essa toalhinha não precisa, porque ela tem tudo, mas você pode pôr daí o gripir aqui, entendeu?
Porque essa aqui eu Entendi. não quis pôr, porque ela veio toda assim, ó, com esse Bem trabalhadinho em acabadinha, volta. Ela já vem assim, entendeu? Daí você vai aham, pôr o gripir aqui, vai ficar muito carregado. E fica. ela já Assim é tá bem delicado. delicadinha, É. daí não precisa. Mas você pode pôr o gripir. Ai, se aparecer bordado agora pra mim, eu já tenho pra quem mandar. Aí. E tá, vai começar. Na hora que eu começar a divulgar, daí começa a aparecer. Com Eu certeza. tenho encomenda daqueles, sabe aquele estojo rocambole que fala? Que Sei. são bolsinhos de plástico e Uhum. fecha, parece uma maletinha, né? Eu tenho Isso. encomenda de dois e a pessoa quer que coloque o nome. Então, assim, aos pouquinhos vai indo, vai crescendo. Isso. Como foi na Na costura criativa, costura. né? Maravilha. Pouquinhos. Nossa, adorei esse bate-papo. Me lembrou tanta coisa que nem da minha história lá, que nem eu lembrava mais. Que bom ver você aí trabalhando. E, ó, Que gente, bom, que segue bom. ela porque ela faz coisas lindíssimas. Eu adoro o Ai, trabalho da obrigada. Van. Você também. Van, obrigada Você por você também, aqui tá? participar comigo, contar um pouquinho da sua história. E, Obrigada gente, eu. espera só um pouquinho, o que foi? Eu tô acertando aqui uns horários, mas vocês fiquem de olho, porque agora eu vou fazer mais lives com mais frequência, vou trazer um monte de tema aqui diferente, e aí a gente vai debatendo. Eu acho que essa conversa é super assim informal, mas a gente fica aqui uma ajudando a outra, né? Porque às vezes a gente vê uns problemas, e a gente acha que ele é só da gente, que ninguém sofre do mesmo mal. Mas é mentira, eles são muito comuns a muitas de nós, né? Então, vou sempre trazer, e aí também, se vocês tiverem dúvida, quiser perguntar, é só mandar direct, e também pode aparecer aqui, e daí a gente vai conversando. Tá ótimo? Sim. Van, eu acho que eu não Obrigada, Rê, consegui pelo desligar convite. você aqui. Você consegue? Você sair? Oi. Sair? Não Eu não sei, sei se eu vamos ver. consigo, Vou Titi. sair. Beijo. Ah, então, gente, é isso. Eu estava lendo aqui os comentários, a Jocélia falando. Essa eu não sabia, para mim é uma super surpresa. Já fiz chinelos de tecido e pijamas, vendi o chinelo para os vizinhos. Aí, ó, tá vendo? Quem que já não tem uma historinha, né? Aí aqui tem um que eu li para Karina, cá. Uma vez escutei e nunca mais esqueci que, com o aumento da expectativa de vida, podemos nos permitir ter duas ou mais profissões na mesma vida. Vamos nos permitir viver nossos sonhos. É isso mesmo. Antigamente, né, as pessoas trabalhavam e aí também se aposentavam mais cedo, mas trabalhou ali, já estava meio velhinho morrer, e acabou. Não fez mais nada. Agora a gente vive mais tempo e é isso mesmo. Então a gente pode viver um período feliz numa, depois quando aquilo não faz mais sentido, é o meu caso, não fez mais sentido, eu mudei para cá. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui, cada um contar um pouquinho da expectativa. E eu costumo, assim, aparecer com uma coisinha no feed, no Stories, avisando da próxima live. Eu ainda estou ajustando meus horários, mas eu quero, em pouco tempo, já ter dias fixos e horas fixas para elas acontecerem, porque aí todo mundo já sabe e não tem surpresa. Mas queria só deixar um avisinho aqui, quem se interessar, quem quiser mais conteúdo de costura, de coisas para fazer, para não pirar o cabeção, para a gente ficar mais centrado na vida e uma ajudar a outra, trocar experiências. Pode ir na minha bio aqui no Instagram. Lá tem um link para o meu canal do Telegram. Lá eu dou outras dicas, além das que eu dou aqui. E eu posso também
lá a gente conversa mais, tem um grupo de pessoas mais engajadas e é uma conversa gostosa para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Fiquem bem, uma boa noite e até a próxima live. Beijão!